assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você e seus amigos decidem sair um pouco da rotina, pegar o carro e ir para uma cabana bem afastada da cidade, no meio da natureza, só para relaxar e curtir. Parece o plano perfeito, né? Lago, floresta, nada de barulho de trânsito, só paz e aventura. Mas o que eles não imaginavam era que, em vez de férias tranquilas, iam acabar no meio de uma invasão alienígena de cair o queixo. É aquele tipo de viagem que começa divertida, mas logo vira um pesadelo cheio de tensão, correria e sustos de arrepiar. Logo de cara, a gente já sente que tem alguma coisa estranha rolando. O filme não perde tempo com enrolação. Tudo parece normal, mas existe um clima no ar, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. Os 5 amigos, Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara, estão empolgados, rindo, tirando sarro um do outro, como qualquer grupo faria numa viagem dessas. Mas enquanto eles aproveitam, o céu começa a dar sinais de que nem tudo tá bem. Um brilho diferente, umas luzes esquisitas, como se o espaço estivesse mandando recado de que algo tá chegando. Só que antes mesmo de a situação explodir, eles acabam cruzando com um cara bem misterioso, vivido por ninguém menos que o Wesley Snipes. E esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem, o ar fica pesado e a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? Tudo começa de um jeito bem normal, quase até previsível. Um grupo de amigos decide dar um tempo da correria da cidade e curtir alguns dias numa cabana afastada. A ideia é relaxar, se divertir, tomar umas no lago, dar risada, esquecer dos problemas e aproveitar a natureza. Sabe aquele tipo de viagem que todo mundo já sonhou em fazer? Pois é, eles estavam nesse clima. Os jovens são Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara. Cada um com seu jeito, cada um trazendo suas manias, mas juntos formando aquele típico grupo de amigos que sempre rende boas histórias. No carro, a viagem já começa cheia de piadinhas, provocações, música alta e aquele ar de que nada pode dar errado. Só que o que eles não sabem é que bem acima das nuvens, o planeta já não está tão tranquilo assim. O espaço começa a dar sinais estranhos. Luzes aparecem, como se o céu estivesse sendo riscado por alguma coisa fora do comum. Para quem está distraído, aproveitando a estrada, parece só um efeito bonito, mas na real é o anúncio de que visitantes estão chegando. Quando eles finalmente chegam à cabana, tudo parece perfeito. O lugar é isolado, rodeado por floresta, tem acesso ao lago e dá aquela sensação de liberdade. Eles deixam as malas, exploram um pouco, fazem brincadeiras e logo entram no espírito da aventura. É aquele tipo de começo que engana. A gente quase esquece que o filme é de ficção científica e poderia jurar que vai ser só um drama adolescente qualquer. Só que não. Enquanto eles estão se acostumando ao ambiente, eles acabam cruzando com alguém bem fora do comum. É um homem misterioso, interpretado pelo Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não,
O cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem e o ar fica pesado. E a floresta, que parecia um refúgio, passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? À noite, durante uma festa improvisada perto da cabana, eles notam que o céu está cada vez mais esquisito. Uma espécie de clarão aparece, quase como se fosse um raio caindo, mas sem som. Eles ficam assustados, mas tentam brincar com isso, como se fosse só um fenômeno natural. Só que, no fundo, dá para ver que todos estão inquietos. É aquele momento em que a gente, do outro lado da tela, já grita mentalmente: "Sai daí que isso não é normal!" A tensão aumenta quando um deles vê algo diferente perto da floresta. Uma luz que não parece ser de lanterna, não parece fogo, não parece nada que faça sentido. Quando eles vão checar, a coisa fica ainda mais estranha. Rastros no chão, um silêncio pesado, como se os bichos da mata tivessem sumido de repente. Isso é bem típico em histórias de invasão. Os animais sempre percebem antes, e quando o ambiente fica quieto demais, é sinal de que o perigo chegou. E claro, eles não estão totalmente sozinhos. O tal homem misterioso continua rondando. Só que, ao contrário do que parece, ele não é simplesmente maluco. Ele já teve contato com esses seres antes. Ele sabe que os sinais do céu não são brincadeira, que as luzes não são fenômenos naturais. Ele já foi abduzido e sobreviveu para contar. E mesmo que ainda não revele tudo, dá para sentir que ele está se preparando, esperando o momento em que o inevitável vai acontecer. A noite cai na cabana e o grupo ainda tenta manter o clima de férias. Eles se distraem, bebem, dão risada, mas o ar já não é mais o mesmo. As luzes no céu ficam cada vez mais fortes e, de repente, não é mais algo bonito de ver. É assustador. Parece que o céu está sendo cortado por naves enormes, com clarões que iluminam a floresta inteira. É como se o universo tivesse decidido descer na Terra de uma vez. De início, os jovens ficam confusos, sem saber se estão presenciando algum fenômeno natural, talvez uma tempestade elétrica ou coisa assim. Mas o medo começa a tomar conta quando percebem que não tem trovão, não tem vento, não tem nada que pareça normal. Só aquelas luzes dançando, cada vez mais baixas, como se estivessem procurando por alguma coisa. É então que acontece o primeiro choque. Uma das naves pousa bem próxima da área da cabana. A luz é tão forte que parece dia, e o som estrondoso rasga o silêncio da floresta. O pânico toma conta. Eles correm, se trancam, discutem sobre o que fazer. Annie grita que aquilo não é humano. Brandon tenta manter a calma, mas dá para ver que todos estão apavorados. E é nesse caos que o homem misterioso, Wesley Snipes, aparece de novo. Ele surge armado, preparado, como se já estivesse esperando exatamente por esse momento. Enquanto os jovens ainda estão tentando entender o que está acontecendo, ele já sabe. Eles chegaram. Não é surpresa para ele, porque ele já foi abduzido antes. Ele entende como eles agem, sabe que não dá para ficar parado esperando. O grupo não confia totalmente nele. Afinal, quem acreditaria tão fácil em um sujeito que vive isolado no meio da floresta e afirma que já foi levado por alienígenas? Mas quando as luzes começam a cercar a cabana e os primeiros sinais de que alguém pode ser levado surgem, eles percebem que não tem escolha. Ou seguem o homem misterioso ou viram presa fácil. De repente, as coisas explodem de vez. Um dos jovens é capturado. A cena é rápida e assustadora.
uma luz azulada desce, envolve o corpo da pessoa e antes que alguém possa reagir, ele é sugado para cima, desaparecendo diante dos olhos. É nesse momento que não resta mais dúvida. Não é sonho, não é alucinação, não é brincadeira. É uma invasão de verdade. A partir daí, começa a perseguição. Os alienígenas não aparecem logo de cara com suas formas completas, mas as luzes e os sons são suficientes para gelar o sangue. Eles caçam os jovens como se fossem animais. Cada passo na floresta é acompanhado daquela sensação de estar sendo vigiado. O grupo corre, se esconde, tropeça, discute, mas a tensão só aumenta. O homem misterioso assume a liderança. Ele guia o grupo pela mata, dá ordens rápidas e, mesmo sem contar toda a sua história, mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele fala que a floresta não é segura, que os alienígenas vão rastrear qualquer movimento e que a única chance é seguir em silêncio e evitar o contato com as luzes. Mas não adianta muito. Um a um, os jovens começam a ser perseguidos. Alguns gritam, outros tentam lutar, mas não tem como competir com uma tecnologia tão avançada. As luzes descem de novo, o chão treme e fica claro que eles não estão ali para brincar. Os alienígenas querem corpos, querem capturar humanos, e não importa quem sejam. Nesse ponto, o filme aumenta o suspense. A gente ainda não vê claramente como eles são, mas já sente a ameaça enorme que representam. É aquela típica jogada de deixar o medo crescer na imaginação antes de mostrar a criatura por completo. Você e seus amigos decidem sair um pouco da rotina, pegar o carro e ir para uma cabana bem afastada da cidade, no meio da natureza, só para relaxar e curtir. Parece o plano perfeito, né? Lago, floresta, nada de barulho de trânsito, só paz e aventura. Mas o que eles não imaginavam era que, em vez de férias tranquilas, iam acabar no meio de uma invasão alienígena de cair o queixo. É aquele tipo de viagem que começa divertida, mas logo vira um pesadelo cheio de tensão, correria e sustos de arrepiar. Logo de cara, a gente já sente que tem alguma coisa estranha rolando. O filme não perde tempo com enrolação. Tudo parece normal, mas existe um clima no ar, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. Os 5 amigos, Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara, estão empolgados, rindo, tirando sarro um do outro, como qualquer grupo faria numa viagem dessas. Mas enquanto eles aproveitam, o céu começa a dar sinais de que nem tudo tá bem. Um brilho diferente, umas luzes esquisitas, como se o espaço estivesse mandando recado de que algo tá chegando. Só que antes mesmo de a situação explodir, eles acabam cruzando com um cara bem misterioso, vivido por ninguém menos que Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem, o ar fica pesado e a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? Tudo começa de um jeito bem normal, quase até previsível. Um grupo de amigos decide dar um tempo da correria da cidade e curtir alguns dias numa cabana afastada. A ideia é relaxar, se divertir, tomar umas no lago, dar risada, esquecer dos problemas e aproveitar a natureza. Sabe aquele tipo de viagem que todo mundo já sonhou em fazer? Pois é, eles estavam nesse clima. Os jovens são Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara.
Cada um com seu jeito, cada um trazendo suas manias, mas juntos formando aquele típico grupo de amigos que sempre rende boas histórias. No carro, a viagem já começa cheia de piadinhas, provocações, música alta e aquele ar de que nada pode dar errado. Só que o que eles não sabem é que bem acima das nuvens, o planeta já não está tão tranquilo assim. O espaço começa a dar sinais estranhos. Luzes aparecem, como se o céu estivesse sendo riscado por alguma coisa fora do comum. Para quem está distraído, aproveitando a estrada, parece só um efeito bonito, mas na real é o anúncio de que visitantes estão chegando. Quando eles finalmente chegam à cabana, tudo parece perfeito. O lugar é isolado, rodeado por floresta, tem acesso ao lago e dá aquela sensação de liberdade. Eles deixam as malas, exploram um pouco, fazem brincadeiras e logo entram no espírito da aventura. É aquele tipo de começo que engana. A gente quase esquece que o filme é de ficção científica e poderia jurar que vai ser só um drama adolescente qualquer. Só que não. Enquanto eles estão se acostumando ao ambiente, eles acabam cruzando com alguém bem fora do comum. É um homem misterioso, interpretado pelo Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem e o ar fica pesado. E a floresta, que parecia um refúgio, passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? À noite, durante uma festa improvisada perto da cabana, eles notam que o céu está cada vez mais esquisito. Uma espécie de clarão aparece, quase como se fosse um raio caindo, mas sem som. Eles ficam assustados, mas tentam brincar com isso, como se fosse só um fenômeno natural. Só que, no fundo, dá para ver que todos estão inquietos. É aquele momento em que a gente, do outro lado da tela, já grita mentalmente: "Sai daí que isso não é normal!" A tensão aumenta quando um deles vê algo diferente perto da floresta. Uma luz que não parece ser de lanterna, não parece fogo, não parece nada que faça sentido. Quando eles vão checar, a coisa fica ainda mais estranha. Rastros no chão, um silêncio pesado, como se os bichos da mata tivessem sumido de repente. Isso é bem típico em histórias de invasão. Os animais sempre percebem antes, e quando o ambiente fica quieto demais, é sinal de que o perigo chegou. E claro, eles não estão totalmente sozinhos. O tal homem misterioso continua rondando. Só que, ao contrário do que parece, ele não é simplesmente maluco. Ele já teve contato com esses seres antes. Ele sabe que os sinais do céu não são brincadeira, que as luzes não são fenômenos naturais. Ele já foi abduzido e sobreviveu para contar. E mesmo que ainda não revele tudo, dá para sentir que ele está se preparando, esperando o momento em que o inevitável vai acontecer. A noite cai na cabana e o grupo ainda tenta manter o clima de férias. Eles se distraem, bebem, dão risada, mas o ar já não é mais o mesmo. As luzes no céu ficam cada vez mais fortes e, de repente, não é mais algo bonito de ver. É assustador. Parece que o céu está sendo cortado por naves enormes, com clarões que iluminam a floresta inteira. É como se o universo tivesse decidido descer na Terra de uma vez. De início, os jovens ficam confusos, sem saber se estão presenciando algum fenômeno natural, talvez uma tempestade elétrica ou coisa assim. Mas o medo começa a tomar conta quando percebem que não tem trovão, não tem vento, não tem nada que pareça normal. Só aquelas luzes dançando, cada vez mais baixas,
como se estivessem procurando por alguma coisa. É então que acontece o primeiro choque. Uma das naves pousa bem próxima da área da cabana. A luz é tão forte que parece dia, e o som estrondoso rasga o silêncio da floresta. O pânico toma conta. Eles correm, se trancam, discutem sobre o que fazer. Annie grita que aquilo não é humano. Brandon tenta manter a calma, mas dá para ver que todos estão apavorados. E é nesse caos que o homem misterioso, Wesley Snipes, aparece de novo. Ele surge armado, preparado, como se já estivesse esperando exatamente por esse momento. Enquanto os jovens ainda estão tentando entender o que está acontecendo, ele já sabe. Eles chegaram. Não é surpresa para ele, porque ele já foi abduzido antes. Ele entende como eles agem, sabe que não dá para ficar parado esperando. O grupo não confia totalmente nele. Afinal, quem acreditaria tão fácil em um sujeito que vive isolado no meio da floresta e afirma que já foi levado por alienígenas? Mas quando as luzes começam a cercar a cabana e os primeiros sinais de que alguém pode ser levado surgem, eles percebem que não têm escolha. Ou seguem o homem misterioso ou viram presa fácil. De repente, as coisas explodem de vez. Um dos jovens é capturado. A cena é rápida e assustadora. Uma luz azulada desce, envolve o corpo da pessoa e antes que alguém possa reagir, ele é sugado para cima, desaparecendo diante dos olhos. É nesse momento que não resta mais dúvida. Não é sonho, não é alucinação, não é brincadeira. É uma invasão de verdade. A partir daí, começa a perseguição. Os alienígenas não aparecem logo de cara com suas formas completas, mas as luzes e os sons são suficientes para gelar o sangue. Eles caçam os jovens como se fossem animais. Cada passo na floresta é acompanhado daquela sensação de estar sendo vigiado. O grupo corre, se esconde, tropeça, discute, mas a tensão só aumenta. O homem misterioso assume a liderança. Ele guia o grupo pela mata, dá ordens rápidas e, mesmo sem contar toda a sua história, mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele fala que a floresta não é segura, que os alienígenas vão rastrear qualquer movimento e que a única chance é seguir em silêncio e evitar o contato com as luzes. Mas não adianta muito. Um a um, os jovens começam a ser perseguidos. Alguns gritam, outros tentam lutar, mas não tem como competir com uma tecnologia tão avançada. As luzes descem de novo, o chão treme e fica claro que eles não estão ali para brincar. Os alienígenas querem corpos, querem capturar humanos e não importa quem sejam. Nesse ponto, o filme aumenta o suspense. A gente ainda não vê claramente como eles são, mas já sente a ameaça enorme que representam. É aquela típica jogada de deixar o medo crescer na imaginação antes de mostrar a criatura por completo. Você e seus amigos decidem sair um pouco da rotina, pegar o carro e ir para uma cabana bem afastada da cidade, no meio da natureza, só para relaxar e curtir. Parece o plano perfeito, né? Lago, floresta, nada de barulho de trânsito, só paz e aventura. Mas o que eles não imaginavam era que, em vez de férias tranquilas, iam acabar no meio de uma invasão alienígena de cair o queixo. É aquele tipo de viagem que começa divertida, mas logo vira um pesadelo cheio de tensão, correria e sustos de arrepiar. Logo de cara, a gente já sente que tem alguma coisa estranha rolando. O filme não perde tempo com enrolação. Tudo parece normal, mas existe um clima no ar, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. Os 5 amigos, Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara, estão empolgados, rindo, tirando sarro um do outro, como qualquer grupo faria numa viagem dessas. Mas enquanto eles aproveitam, o céu começa a dar sinais de que nem tudo tá bem. Um brilho diferente, umas luzes esquisitas, como se o espaço estivesse mandando recado de que algo tá chegando. Só que antes mesmo de a situação explodir, eles acabam cruzando com um cara bem misterioso, vivido por ninguém menos que o Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem, o ar fica pesado e a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça.
Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? Tudo começa de um jeito bem normal, quase até previsível. Um grupo de amigos decide dar um tempo da correria da cidade e curtir alguns dias numa cabana afastada. A ideia é relaxar, se divertir, tomar umas no lago, dar risada, esquecer dos problemas e aproveitar a natureza. Sabe aquele tipo de viagem que todo mundo já sonhou em fazer? Pois é, eles estavam nesse clima. Os jovens são Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara. Cada um com seu jeito, cada um trazendo suas manias, mas juntos formando aquele típico grupo de amigos que sempre rende boas histórias. No carro, a viagem já começa cheia de piadinhas, provocações, música alta e aquele ar de que nada pode dar errado. Só que o que eles não sabem é que bem acima das nuvens, o planeta já não está tão tranquilo assim. O espaço começa a dar sinais estranhos. Luzes aparecem, como se o céu estivesse sendo riscado por alguma coisa fora do comum. Para quem está distraído, aproveitando a estrada, parece só um efeito bonito, mas na real é o anúncio de que visitantes estão chegando. Quando eles finalmente chegam à cabana, tudo parece perfeito. O lugar é isolado, rodeado por floresta, tem acesso ao lago e dá aquela sensação de liberdade. Eles deixam as malas, exploram um pouco, fazem brincadeiras e logo entram no espírito da aventura. É aquele tipo de começo que engana. A gente quase esquece que o filme é de ficção científica e poderia jurar que vai ser só um drama adolescente qualquer. Só que não. Enquanto eles estão se acostumando ao ambiente, eles acabam cruzando com alguém bem fora do comum. É um homem misterioso, interpretado pelo Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco, não. O cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem e o ar fica pesado. E a floresta, que parecia um refúgio, passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? À noite, durante uma festa improvisada perto da cabana, eles notam que o céu está cada vez mais esquisito. Uma espécie de clarão aparece, quase como se fosse um raio caindo, mas sem som. Eles ficam assustados, mas tentam brincar com isso, como se fosse só um fenômeno natural. Só que, no fundo, dá para ver que todos estão inquietos. É aquele momento em que a gente, do outro lado da tela, já grita mentalmente: "Sai daí que isso não é normal!" A tensão aumenta quando um deles vê algo diferente perto da floresta. Uma luz que não parece ser de lanterna, não parece fogo, não parece nada que faça sentido. Quando eles vão checar, a coisa fica ainda mais estranha. Rastros no chão, um silêncio pesado, como se os bichos da mata tivessem sumido de repente. Isso é bem típico em histórias de invasão. Os animais sempre percebem antes, e quando o ambiente fica quieto demais, é sinal de que o perigo chegou. E claro,
Eles não estão totalmente sozinhos. O tal homem misterioso continua rondando. Só que, ao contrário do que parece, ele não é simplesmente maluco. Ele já teve contato com esses seres antes. Ele sabe que os sinais do céu não são brincadeira, que as luzes não são fenômenos naturais. Ele já foi abduzido e sobreviveu para contar. E mesmo que ainda não revele tudo, dá para sentir que ele está se preparando, esperando o momento em que o inevitável vai acontecer. A noite cai na cabana e o grupo ainda tenta manter o clima de férias. Eles se distraem, bebem, dão risada, mas o ar já não é mais o mesmo. As luzes no céu ficam cada vez mais fortes e, de repente, não é mais algo bonito de ver. É assustador. Parece que o céu está sendo cortado por naves enormes, com clarões que iluminam a floresta inteira. É como se o universo tivesse decidido descer na Terra de uma vez. De início, os jovens ficam confusos, sem saber se estão presenciando algum fenômeno natural, talvez uma tempestade elétrica ou coisa assim. Mas o medo começa a tomar conta quando percebem que não tem trovão, não tem vento, não tem nada que pareça normal. Só aquelas luzes dançando, cada vez mais baixas, como se estivessem procurando por alguma coisa. É então que acontece o primeiro choque. Uma das naves pousa bem próxima da área da cabana. A luz é tão forte que parece dia, e o som estrondoso rasga o silêncio da floresta. O pânico toma conta. Eles correm, se trancam, discutem sobre o que fazer. Annie grita que aquilo não é humano. Brandon tenta manter a calma, mas dá para ver que todos estão apavorados. E é nesse caos que o homem misterioso, Wesley Snipes, aparece de novo. Ele surge armado, preparado, como se já estivesse esperando exatamente por esse momento. Enquanto os jovens ainda estão tentando entender o que está acontecendo, ele já sabe. Eles chegaram. Não é surpresa para ele, porque ele já foi abduzido antes. Ele entende como eles agem, sabe que não dá para ficar parado esperando. O grupo não confia totalmente nele. Afinal, quem acreditaria tão fácil em um sujeito que vive isolado no meio da floresta e afirma que já foi levado por alienígenas? Mas quando as luzes começam a cercar a cabana e os primeiros sinais de que alguém pode ser levado surgem, eles percebem que não tem escolha. Ou seguem o homem misterioso ou viram presa fácil. De repente, as coisas explodem de vez. Um dos jovens é capturado. A cena é rápida e assustadora. Uma luz azulada desce, envolve o corpo da pessoa e antes que alguém possa reagir, ele é sugado para cima, desaparecendo diante dos olhos. É nesse momento que não resta mais dúvida. Não é sonho, não é alucinação, não é brincadeira. É uma invasão de verdade. A partir daí, começa a perseguição. Os alienígenas não aparecem logo de cara com suas formas completas, mas as luzes e os sons são suficientes para gelar o sangue. Eles caçam os jovens como se fossem animais. Cada passo na floresta é acompanhado daquela sensação de estar sendo vigiado. O grupo corre, se esconde, tropeça, discute, mas a tensão só aumenta. O homem misterioso assume a liderança. Ele guia o grupo pela mata, dá ordens rápidas e, mesmo sem contar toda a sua história, mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele fala que a floresta não é segura, que os alienígenas vão rastrear qualquer movimento e que a única chance é seguir em silêncio e evitar o contato com as luzes. Mas não adianta muito. Um a um, os jovens começam a ser perseguidos. Alguns gritam, outros tentam lutar, mas não tem como competir com uma tecnologia tão avançada. As luzes descem de novo, o chão treme e fica claro que eles não estão ali para brincar. Os alienígenas querem corpos, querem capturar humanos e não importa quem sejam. Nesse ponto, o filme aumenta o suspense. A gente ainda não vê claramente como eles são, mas já sente a ameaça enorme que representam. É aquela típica jogada de deixar o medo crescer na imaginação antes de mostrar a criatura por completo. Você e seus amigos decidem sair um pouco da rotina, pegar o carro e ir para uma cabana bem afastada da cidade, no meio da natureza, só para relaxar e curtir. Parece o plano perfeito, né? Lago, floresta, nada de barulho de trânsito, só paz e aventura. Mas o que eles não imaginavam era que, em vez de férias tranquilas, iam acabar no meio de uma invasão alienígena de cair o queixo. É aquele tipo de viagem que começa divertida, mas logo vira um pesadelo cheio de tensão, correria e sustos de arrepiar. Logo de cara, a gente já sente que tem alguma coisa estranha rolando.
O filme não perde tempo com enrolação. Tudo parece normal, mas existe um clima no ar, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. Os 5 amigos, Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara, estão empolgados, rindo, tirando sarro um do outro, como qualquer grupo faria numa viagem dessas. Mas enquanto eles aproveitam, o céu começa a dar sinais de que nem tudo tá bem. Um brilho diferente, umas luzes esquisitas, como se o espaço estivesse mandando recado de que algo tá chegando. Só que antes mesmo de a situação explodir, eles acabam cruzando com um cara bem misterioso, vivido por ninguém menos que Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez, do nada uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem, o ar fica pesado e a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? Tudo começa de um jeito bem normal, quase até previsível. Um grupo de amigos decide dar um tempo da correria da cidade e curtir alguns dias numa cabana afastada. A ideia é relaxar, se divertir, tomar umas no lago, dar risada, esquecer dos problemas e aproveitar a natureza. Sabe aquele tipo de viagem que todo mundo já sonhou em fazer? Pois é, eles estavam nesse clima. Os jovens são Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara. Cada um com seu jeito, cada um trazendo suas manias, mas juntos formando aquele típico grupo de amigos que sempre rende boas histórias. No carro, a viagem já começa cheia de piadinhas, provocações, música alta e aquele ar de que nada pode dar errado. Só que o que eles não sabem é que bem acima das nuvens, o planeta já não está tão tranquilo assim. O espaço começa a dar sinais estranhos. Luzes aparecem, como se o céu estivesse sendo riscado por alguma coisa fora do comum. Para quem está distraído, aproveitando a estrada, parece só um efeito bonito, mas na real é o anúncio de que visitantes estão chegando. Quando eles finalmente chegam à cabana, tudo parece perfeito. O lugar é isolado, rodeado por floresta, tem acesso ao lago e dá aquela sensação de liberdade. Eles deixam as malas, exploram um pouco, fazem brincadeiras e logo entram no espírito da aventura. É aquele tipo de começo que engana. A gente quase esquece que o filme é de ficção científica e poderia jurar que vai ser só um drama adolescente qualquer. Só que não. Enquanto eles estão se acostumando ao ambiente, eles acabam cruzando com alguém bem fora do comum. É um homem misterioso, interpretado pelo Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem e o ar fica pesado. E a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra.
E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? À noite, durante uma festa improvisada perto da cabana, eles notam que o céu está cada vez mais esquisito. Uma espécie de clarão aparece, quase como se fosse um raio caindo, mas sem som. Eles ficam assustados, mas tentam brincar com isso, como se fosse só um fenômeno natural. Só que, no fundo, dá para ver que todos estão inquietos. É aquele momento em que a gente, do outro lado da tela, já grita mentalmente: "Sai daí que isso não é normal!" A tensão aumenta quando um deles vê algo diferente perto da floresta. Uma luz que não parece ser de lanterna, não parece fogo, não parece nada que faça sentido. Quando eles vão checar, a coisa fica ainda mais estranha. Rastros no chão, um silêncio pesado, como se os bichos da mata tivessem sumido de repente. Isso é bem típico em histórias de invasão. Os animais sempre percebem antes, e quando o ambiente fica quieto demais, é sinal de que o perigo chegou. E claro, eles não estão totalmente sozinhos. O tal homem misterioso continua rondando. Só que, ao contrário do que parece, ele não é simplesmente maluco. Ele já teve contato com esses seres antes. Ele sabe que os sinais do céu não são brincadeira, que as luzes não são fenômenos naturais. Ele já foi abduzido e sobreviveu para contar. E mesmo que ainda não revele tudo, dá para sentir que ele está se preparando, esperando o momento em que o inevitável vai acontecer. A noite cai na cabana e o grupo ainda tenta manter o clima de férias. Eles se distraem, bebem, dão risada, mas o ar já não é mais o mesmo. As luzes no céu ficam cada vez mais fortes e, de repente, não é mais algo bonito de ver. É assustador. Parece que o céu está sendo cortado por naves enormes, com clarões que iluminam a floresta inteira. É como se o universo tivesse decidido descer na Terra de uma vez. De início, os jovens ficam confusos, sem saber se estão presenciando algum fenômeno natural, talvez uma tempestade elétrica ou coisa assim. Mas o medo começa a tomar conta quando percebem que não tem trovão, não tem vento, não tem nada que pareça normal. Só aquelas luzes dançando, cada vez mais baixas, como se estivessem procurando por alguma coisa. É então que acontece o primeiro choque. Uma das naves pousa bem próxima da área da cabana. A luz é tão forte que parece dia, e o som estrondoso rasga o silêncio da floresta. O pânico toma conta. Eles correm, se trancam, discutem sobre o que fazer. Annie grita que aquilo não é humano. Brandon tenta manter a calma, mas dá para ver que todos estão apavorados. E é nesse caos que o homem misterioso, Wesley Snipes, aparece de novo. Ele surge armado, preparado, como se já estivesse esperando exatamente por esse momento. Enquanto os jovens ainda estão tentando entender o que está acontecendo, ele já sabe. Eles chegaram. Não é surpresa para ele, porque ele já foi abduzido antes. Ele entende como eles agem, sabe que não dá para ficar parado esperando. O grupo não confia totalmente nele. Afinal, quem acreditaria tão fácil em um sujeito que vive isolado no meio da floresta e afirma que já foi levado por alienígenas? Mas quando as luzes começam a cercar a cabana e os primeiros sinais de que alguém pode ser levado surgem, eles percebem que não tem escolha. Ou seguem o homem misterioso ou viram presa fácil. De repente, as coisas explodem de vez. Um dos jovens é capturado. A cena é rápida e assustadora. Uma luz azulada desce, envolve o corpo da pessoa e antes que alguém possa reagir, ele é sugado para cima, desaparecendo diante dos olhos. É nesse momento que não resta mais dúvida. Não é sonho, não é alucinação, não é brincadeira. É uma invasão de verdade. A partir daí, começa a perseguição. Os alienígenas não aparecem logo de cara com suas formas completas, mas as luzes e os sons são suficientes para gelar o sangue. Eles caçam os jovens como se fossem animais. Cada passo na floresta é acompanhado daquela sensação de estar sendo vigiado. O grupo corre, se esconde, tropeça, discute, mas a tensão só aumenta. O homem misterioso assume a liderança. Ele guia o grupo pela mata, dá ordens rápidas e, mesmo sem contar toda a sua história, mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele fala que a floresta não é segura, que os alienígenas vão rastrear qualquer movimento
e que a única chance é seguir em silêncio e evitar o contato com as luzes. Mas não adianta muito. Um a um, os jovens começam a ser perseguidos. Alguns gritam, outros tentam lutar, mas não tem como competir com uma tecnologia tão avançada. As luzes descem de novo, o chão treme e fica claro que eles não estão ali para brincar. Os alienígenas querem corpos, querem capturar humanos, e não importa quem sejam. Nesse ponto, o filme aumenta o suspense. A gente ainda não vê claramente como eles são, mas já sente a ameaça enorme que representam. É aquela típica jogada de deixar o medo crescer na imaginação antes de mostrar a criatura por completo. Você e seus amigos decidem sair um pouco da rotina, pegar o carro e ir para uma cabana bem afastada da cidade, no meio da natureza, só para relaxar e curtir. Parece o plano perfeito, né? Lago, floresta, nada de barulho de trânsito, só paz e aventura. Mas o que eles não imaginavam era que, em vez de férias tranquilas, iam acabar no meio de uma invasão alienígena de cair o queixo. É aquele tipo de viagem que começa divertida, mas logo vira um pesadelo cheio de tensão, correria e sustos de arrepiar. Logo de cara, a gente já sente que tem alguma coisa estranha rolando. O filme não perde tempo com enrolação. Tudo parece normal, mas existe um clima no ar, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. Os 5 amigos, Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara, estão empolgados, rindo, tirando sarro um do outro, como qualquer grupo faria numa viagem dessas. Mas enquanto eles aproveitam, o céu começa a dar sinais de que nem tudo tá bem. Um brilho diferente, umas luzes esquisitas, como se o espaço estivesse mandando recado de que algo tá chegando. Só que antes mesmo de a situação explodir, eles acabam cruzando com um cara bem misterioso, vivido por ninguém menos que Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem, o ar fica pesado e a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? Tudo começa de um jeito bem normal, quase até previsível. Um grupo de amigos decide dar um tempo da correria da cidade e curtir alguns dias numa cabana afastada. A ideia é relaxar, se divertir, tomar umas no lago, dar risada, esquecer dos problemas e aproveitar a natureza. Sabe aquele tipo de viagem que todo mundo já sonhou em fazer? Pois é, eles estavam nesse clima. Os jovens são Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara. Cada um com seu jeito, cada um trazendo suas manias, mas juntos formando aquele típico grupo de amigos que sempre rende boas histórias. No carro, a viagem já começa cheia de piadinhas, provocações, música alta e aquele ar de que nada pode dar errado. Só que o que eles não sabem é que bem acima das nuvens, o planeta já não está tão tranquilo assim. O espaço começa a dar sinais estranhos. Luzes aparecem, como se o céu estivesse sendo riscado por alguma coisa fora do comum. Para quem está distraído, aproveitando a estrada, parece só um efeito bonito, mas na real é o anúncio de que visitantes estão chegando. Quando eles finalmente chegam à cabana, tudo parece perfeito. O lugar é isolado, rodeado por floresta, tem acesso ao lago e dá aquela sensação de liberdade. Eles deixam as malas, exploram um pouco, fazem brincadeiras e logo entram no espírito da aventura. É aquele tipo de começo que engana. A gente quase esquece que o filme é de ficção científica e poderia jurar que vai ser só um drama adolescente qualquer. Só que não.
Enquanto eles estão se acostumando ao ambiente, eles acabam cruzando com alguém bem fora do comum. É um homem misterioso, interpretado pelo Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco, não. O cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem e o ar fica pesado. E a floresta, que parecia um refúgio, passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? À noite, durante uma festa improvisada perto da cabana, eles notam que o céu está cada vez mais esquisito. Uma espécie de clarão aparece, quase como se fosse um raio caindo, mas sem som. Eles ficam assustados, mas tentam brincar com isso, como se fosse só um fenômeno natural. Só que, no fundo, dá para ver que todos estão inquietos. É aquele momento em que a gente, do outro lado da tela, já grita mentalmente: "Sai daí que isso não é normal!" A tensão aumenta quando um deles vê algo diferente perto da floresta. Uma luz que não parece ser de lanterna, não parece fogo, não parece nada que faça sentido. Quando eles vão checar, a coisa fica ainda mais estranha. Rastros no chão, um silêncio pesado, como se os bichos da mata tivessem sumido de repente. Isso é bem típico em histórias de invasão. Os animais sempre percebem antes, e quando o ambiente fica quieto demais, é sinal de que o perigo chegou. E claro, eles não estão totalmente sozinhos. O tal homem misterioso continua rondando. Só que, ao contrário do que parece, ele não é simplesmente maluco. Ele já teve contato com esses seres antes. Ele sabe que os sinais do céu não são brincadeira, que as luzes não são fenômenos naturais. Ele já foi abduzido e sobreviveu para contar. E mesmo que ainda não revele tudo, dá para sentir que ele está se preparando, esperando o momento em que o inevitável vai acontecer. A noite cai na cabana e o grupo ainda tenta manter o clima de férias. Eles se distraem, bebem, dão risada, mas o ar já não é mais o mesmo. As luzes no céu ficam cada vez mais fortes e, de repente, não é mais algo bonito de ver. É assustador. Parece que o céu está sendo cortado por naves enormes, com clarões que iluminam a floresta inteira. É como se o universo tivesse decidido descer na Terra de uma vez. De início, os jovens ficam confusos, sem saber se estão presenciando algum fenômeno natural, talvez uma tempestade elétrica ou coisa assim. Mas o medo começa a tomar conta quando percebem que não tem trovão, não tem vento, não tem nada que pareça normal. Só aquelas luzes dançando, cada vez mais baixas, como se estivessem procurando por alguma coisa. É então que acontece o primeiro choque. Uma das naves pousa bem próxima da área da cabana. A luz é tão forte que parece dia, e o som estrondoso rasga o silêncio da floresta. O pânico toma conta. Eles correm, se trancam, discutem sobre o que fazer. Annie grita que aquilo não é humano. Brandon tenta manter a calma, mas dá para ver que todos estão apavorados. E é nesse caos que o homem misterioso, Wesley Snipes, aparece de novo. Ele surge armado, preparado, como se já estivesse esperando exatamente por esse momento. Enquanto os jovens ainda estão tentando entender o que está acontecendo, ele já sabe. Eles chegaram. Não é surpresa para ele, porque ele já foi abduzido antes. Ele entende como eles agem, sabe que não dá para ficar parado esperando. O grupo não confia totalmente nele. Afinal, quem acreditaria tão fácil em um sujeito que vive isolado no meio da floresta e afirma que já foi levado por alienígenas?
Mas quando as luzes começam a cercar a cabana e os primeiros sinais de que alguém pode ser levado surgem, eles percebem que não têm escolha. Ou seguem o homem misterioso ou viram presa fácil. De repente, as coisas explodem de vez. Um dos jovens é capturado. A cena é rápida e assustadora. Uma luz azulada desce, envolve o corpo da pessoa e antes que alguém possa reagir, ele é sugado para cima, desaparecendo diante dos olhos. É nesse momento que não resta mais dúvida. Não é sonho, não é alucinação, não é brincadeira. É uma invasão de verdade. A partir daí, começa a perseguição. Os alienígenas não aparecem logo de cara com suas formas completas, mas as luzes e os sons são suficientes para gelar o sangue. Eles caçam os jovens como se fossem animais. Cada passo na floresta é acompanhado daquela sensação de estar sendo vigiado. O grupo corre, se esconde, tropeça, discute, mas a tensão só aumenta. O homem misterioso assume a liderança. Ele guia o grupo pela mata, dá ordens rápidas e, mesmo sem contar toda a sua história, mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele fala que a floresta não é segura, que os alienígenas vão rastrear qualquer movimento e que a única chance é seguir em silêncio e evitar o contato com as luzes. Mas não adianta muito. Um a um, os jovens começam a ser perseguidos. Alguns gritam, outros tentam lutar, mas não tem como competir com uma tecnologia tão avançada. As luzes descem de novo, o chão treme e fica claro que eles não estão ali para brincar. Os alienígenas querem corpos, querem capturar humanos e não importa quem sejam. Nesse ponto, o filme aumenta o suspense. A gente ainda não vê claramente como eles são, mas já sente a ameaça enorme que representam. É aquela típica jogada de deixar o medo crescer na imaginação antes de mostrar a criatura por completo. Você e seus amigos decidem sair um pouco da rotina, pegar o carro e ir para uma cabana bem afastada da cidade, no meio da natureza, só para relaxar e curtir. Parece o plano perfeito, né? Lago, floresta, nada de barulho de trânsito, só paz e aventura. Mas o que eles não imaginavam era que, em vez de férias tranquilas, iam acabar no meio de uma invasão alienígena de cair o queixo. É aquele tipo de viagem que começa divertida, mas logo vira um pesadelo cheio de tensão, correria e sustos de arrepiar. Logo de cara, a gente já sente que tem alguma coisa estranha rolando. O filme não perde tempo com enrolação. Tudo parece normal, mas existe um clima no ar, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. Os 5 amigos, Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara, estão empolgados, rindo, tirando sarro um do outro, como qualquer grupo faria numa viagem dessas. Mas enquanto eles aproveitam, o céu começa a dar sinais de que nem tudo está bem. Um brilho diferente, umas luzes esquisitas, como se o espaço estivesse mandando recado de que algo está chegando. Só que antes mesmo de a situação explodir, eles acabam cruzando com um cara bem misterioso, vivido por ninguém menos que Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não, o cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem, o ar fica pesado e a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? Tudo começa de um jeito bem normal, quase até previsível. Um grupo de amigos decide dar um tempo da correria da cidade e curtir alguns dias numa cabana afastada.
A ideia é relaxar, se divertir, tomar umas no lago, dar risada, esquecer dos problemas e aproveitar a natureza. Sabe aquele tipo de viagem que todo mundo já sonhou em fazer? Pois é, eles estavam nesse clima. Os jovens são Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara. Cada um com seu jeito, cada um trazendo suas manias, mas juntos formando aquele típico grupo de amigos que sempre rende boas histórias. No carro, a viagem já começa cheia de piadinhas, provocações, música alta e aquele ar de que nada pode dar errado. Só que o que eles não sabem é que bem acima das nuvens, o planeta já não está tão tranquilo assim. O espaço começa a dar sinais estranhos. Luzes aparecem, como se o céu estivesse sendo riscado por alguma coisa fora do comum. Para quem está distraído, aproveitando a estrada, parece só um efeito bonito, mas na real é o anúncio de que visitantes estão chegando. Quando eles finalmente chegam à cabana, tudo parece perfeito. O lugar é isolado, rodeado por floresta, tem acesso ao lago e dá aquela sensação de liberdade. Eles deixam as malas, exploram um pouco, fazem brincadeiras e logo entram no espírito da aventura. É aquele tipo de começo que engana. A gente quase esquece que o filme é de ficção científica e poderia jurar que vai ser só um drama adolescente qualquer. Só que não. Enquanto eles estão se acostumando ao ambiente, eles acabam cruzando com alguém bem fora do comum. É um homem misterioso, interpretado pelo Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco, não. O cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem e o ar fica pesado. E a floresta, que parecia um refúgio, passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar. Será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? À noite, durante uma festa improvisada perto da cabana, eles notam que o céu está cada vez mais esquisito. Uma espécie de clarão aparece, quase como se fosse um raio caindo, mas sem som. Eles ficam assustados, mas tentam brincar com isso, como se fosse só um fenômeno natural. Só que, no fundo, dá para ver que todos estão inquietos. É aquele momento em que a gente, do outro lado da tela, já grita mentalmente: "Sai daí que isso não é normal!" A tensão aumenta quando um deles vê algo diferente perto da floresta. Uma luz que não parece ser de lanterna, não parece fogo, não parece nada que faça sentido. Quando eles vão checar, a coisa fica ainda mais estranha. Rastros no chão, um silêncio pesado, como se os bichos da mata tivessem sumido de repente. Isso é bem típico em histórias de invasão. Os animais sempre percebem antes, e quando o ambiente fica quieto demais, é sinal de que o perigo chegou. E claro, eles não estão totalmente sozinhos. O tal homem misterioso continua rondando. Só que, ao contrário do que parece, ele não é simplesmente maluco. Ele já teve contato com esses seres antes. Ele sabe que os sinais do céu não são brincadeira, que as luzes não são fenômenos naturais. Ele já foi abduzido e sobreviveu para contar. E mesmo que ainda não revele tudo, dá para sentir que ele está se preparando, esperando o momento em que o inevitável vai acontecer. A noite cai na cabana e o grupo ainda tenta manter o clima de férias. Eles se distraem, bebem, dão risada, mas o ar já não é mais o mesmo. As luzes no céu ficam cada vez mais fortes e, de repente, não é mais algo bonito de ver. É assustador. Parece que o céu está sendo cortado por naves enormes, com clarões que iluminam a floresta inteira. É como se o universo tivesse decidido descer na Terra de uma vez.
De início, os jovens ficam confusos, sem saber se estão presenciando algum fenômeno natural, talvez uma tempestade elétrica ou coisa assim. Mas o medo começa a tomar conta quando percebem que não tem trovão, não tem vento, não tem nada que pareça normal. Só aquelas luzes dançando, cada vez mais baixas, como se estivessem procurando por alguma coisa. É então que acontece o primeiro choque. Uma das naves pousa bem próxima da área da cabana. A luz é tão forte que parece dia, e o som estrondoso rasga o silêncio da floresta. O pânico toma conta. Eles correm, se trancam, discutem sobre o que fazer. Annie grita que aquilo não é humano. Brandon tenta manter a calma, mas dá para ver que todos estão apavorados. E é nesse caos que o homem misterioso, Wesley Snipes, aparece de novo. Ele surge armado, preparado, como se já estivesse esperando exatamente por esse momento. Enquanto os jovens ainda estão tentando entender o que está acontecendo, ele já sabe. Eles chegaram. Não é surpresa para ele, porque ele já foi abduzido antes. Ele entende como eles agem, sabe que não dá para ficar parado esperando. O grupo não confia totalmente nele. Afinal, quem acreditaria tão fácil em um sujeito que vive isolado no meio da floresta e afirma que já foi levado por alienígenas? Mas quando as luzes começam a cercar a cabana e os primeiros sinais de que alguém pode ser levado surgem, eles percebem que não tem escolha. Ou seguem o homem misterioso ou viram presa fácil. De repente, as coisas explodem de vez. Um dos jovens é capturado. A cena é rápida e assustadora. Uma luz azulada desce, envolve o corpo da pessoa e antes que alguém possa reagir, ele é sugado para cima, desaparecendo diante dos olhos. É nesse momento que não resta mais dúvida. Não é sonho, não é alucinação, não é brincadeira. É uma invasão de verdade. A partir daí, começa a perseguição. Os alienígenas não aparecem logo de cara com suas formas completas, mas as luzes e os sons são suficientes para gelar o sangue. Eles caçam os jovens como se fossem animais. Cada passo na floresta é acompanhado daquela sensação de estar sendo vigiado. O grupo corre, se esconde, tropeça, discute, mas a tensão só aumenta. O homem misterioso assume a liderança. Ele guia o grupo pela mata, dá ordens rápidas e, mesmo sem contar toda a sua história, mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele fala que a floresta não é segura, que os alienígenas vão rastrear qualquer movimento e que a única chance é seguir em silêncio e evitar o contato com as luzes. Mas não adianta muito. Um a um, os jovens começam a ser perseguidos. Alguns gritam, outros tentam lutar, mas não tem como competir com uma tecnologia tão avançada. As luzes descem de novo, o chão treme e fica claro que eles não estão ali para brincar. Os alienígenas querem corpos, querem capturar humanos, e não importa quem sejam. Nesse ponto, o filme aumenta o suspense. A gente ainda não vê claramente como eles são, mas já sente a ameaça enorme que representam. É aquela típica jogada de deixar o medo crescer na imaginação antes de mostrar a criatura por completo. Você e seus amigos decidem sair um pouco da rotina, pegar o carro e ir para uma cabana bem afastada da cidade, no meio da natureza, só para relaxar e curtir. Parece o plano perfeito, né? Lago, floresta, nada de barulho de trânsito, só paz e aventura. Mas o que eles não imaginavam era que, em vez de férias tranquilas, iam acabar no meio de uma invasão alienígena de cair o queixo. É aquele tipo de viagem que começa divertida, mas logo vira um pesadelo cheio de tensão, correria e sustos de arrepiar. Logo de cara, a gente já sente que tem alguma coisa estranha rolando. O filme não perde tempo com enrolação. Tudo parece normal, mas existe um clima no ar, como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer. Os 5 amigos, Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara, estão empolgados, rindo, tirando sarro um do outro, como qualquer grupo faria numa viagem dessas. Mas enquanto eles aproveitam, o céu começa a dar sinais de que nem tudo tá bem. Um brilho diferente, umas luzes esquisitas, como se o espaço estivesse mandando recado de que algo tá chegando. Só que antes mesmo de a situação explodir, eles acabam cruzando com um cara bem misterioso, vivido por ninguém menos que Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco não,
O cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem, o ar fica pesado e a floresta que parecia um refúgio passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar: será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? Tudo começa de um jeito bem normal, quase até previsível. Um grupo de amigos decide dar um tempo da correria da cidade e curtir alguns dias numa cabana afastada. A ideia é relaxar, se divertir, tomar umas no lago, dar risada, esquecer dos problemas e aproveitar a natureza. Sabe aquele tipo de viagem que todo mundo já sonhou em fazer? Pois é, eles estavam nesse clima. Os jovens são Charlie, Rob, Annie, Brandon e Cara. Cada um com seu jeito, cada um trazendo suas manias, mas juntos formando aquele típico grupo de amigos que sempre rende boas histórias. No carro, a viagem já começa cheia de piadinhas, provocações, música alta e aquele ar de que nada pode dar errado. Só que o que eles não sabem é que bem acima das nuvens, o planeta já não está tão tranquilo assim. O espaço começa a dar sinais estranhos. Luzes aparecem, como se o céu estivesse sendo riscado por alguma coisa fora do comum. Para quem está distraído, aproveitando a estrada, parece só um efeito bonito, mas na real é o anúncio de que visitantes estão chegando. Quando eles finalmente chegam à cabana, tudo parece perfeito. O lugar é isolado, rodeado por floresta, tem acesso ao lago e dá aquela sensação de liberdade. Eles deixam as malas, exploram um pouco, fazem brincadeiras e logo entram no espírito da aventura. É aquele tipo de começo que engana. A gente quase esquece que o filme é de ficção científica e poderia jurar que vai ser só um drama adolescente qualquer. Só que não. Enquanto eles estão se acostumando ao ambiente, eles acabam cruzando com alguém bem fora do comum. É um homem misterioso, interpretado pelo Wesley Snipes. Esse sujeito não é um simples morador da floresta. Ele é meio fechado, estranho, vive isolado, mas dá a impressão de que sabe muito mais do que parece. E sim, ele sabe, porque ele já teve contato com alienígenas antes. Ele não é maluco, não. O cara realmente já foi abduzido e sobreviveu. Então, enquanto os jovens acham que estão só curtindo, ele já está preparado para o pior. E aí a coisa desanda de vez. Do nada, uma invasão começa. Naves surgem no céu, luzes descem e o ar fica pesado. E a floresta, que parecia um refúgio, passa a ser um campo de caça. Os aliens chegam sem cerimônia, sequestrando gente, espalhando medo, e os jovens se veem em pânico total. Não tem para onde correr, não tem como se esconder, porque eles são caçados como se fossem presas. É nesse momento que o homem misterioso se torna peça-chave, porque ele entende como esses seres agem e tenta guiar os outros para sobreviver. Você não tem só os amigos tentando escapar da morte, mas também esse clima de quem são esses alienígenas e o que eles querem da Terra. E não é só nave bonita e luz piscando, não. Os aliens são sinistros, fortes, e quando alguém é capturado, não dá para saber se vai voltar o mesmo. Tem abdução, experiências bizarras e até cenas que fazem a gente questionar: será que eles estão aqui para destruir? Ou existe algum outro motivo escondido? À noite, durante uma festa improvisada perto da cabana, eles notam que o céu está cada vez mais esquisito. Uma espécie de clarão aparece, quase como se fosse um raio caindo, mas sem som. Eles ficam assustados, mas tentam brincar com isso, como se fosse só um fenômeno natural. Só que, no fundo, dá para ver que todos estão inquietos. É aquele momento em que a gente, do outro lado da tela, já grita mentalmente: sai daí que isso não é normal! A tensão aumenta quando um deles vê algo diferente perto da floresta. Uma luz que não parece ser de lanterna, não parece fogo, não parece nada que faça sentido.
Quando eles vão checar, a coisa fica ainda mais estranha. Rastros no chão, um silêncio pesado, como se os bichos da mata tivessem sumido de repente. Isso é bem típico em histórias de invasão. Os animais sempre percebem antes, e quando o ambiente fica quieto demais, é sinal de que o perigo chegou. E claro, eles não estão totalmente sozinhos. O tal homem misterioso continua rondando. Só que, ao contrário do que parece, ele não é simplesmente maluco. Ele já teve contato com esses seres antes. Ele sabe que os sinais do céu não são brincadeira, que as luzes não são fenômenos naturais. Ele já foi abduzido e sobreviveu para contar. E mesmo que ainda não revele tudo, dá para sentir que ele está se preparando, esperando o momento em que o inevitável vai acontecer. A noite cai na cabana e o grupo ainda tenta manter o clima de férias. Eles se distraem, bebem, dão risada, mas o ar já não é mais o mesmo. As luzes no céu ficam cada vez mais fortes e, de repente, não é mais algo bonito de ver. É assustador. Parece que o céu está sendo cortado por naves enormes, com clarões que iluminam a floresta inteira. É como se o universo tivesse decidido descer na Terra de uma vez. De início, os jovens ficam confusos, sem saber se estão presenciando algum fenômeno natural, talvez uma tempestade elétrica ou coisa assim. Mas o medo começa a tomar conta quando percebem que não tem trovão, não tem vento, não tem nada que pareça normal. Só aquelas luzes dançando, cada vez mais baixas, como se estivessem procurando por alguma coisa. É então que acontece o primeiro choque. Uma das naves pousa bem próxima da área da cabana. A luz é tão forte que parece dia, e o som estrondoso rasga o silêncio da floresta. O pânico toma conta. Eles correm, se trancam, discutem sobre o que fazer. Annie grita que aquilo não é humano. Brandon tenta manter a calma, mas dá para ver que todos estão apavorados. E é nesse caos que o homem misterioso, Wesley Snipes, aparece de novo. Ele surge armado, preparado, como se já estivesse esperando exatamente por esse momento. Enquanto os jovens ainda estão tentando entender o que está acontecendo, ele já sabe. Eles chegaram. Não é surpresa para ele, porque ele já foi abduzido antes. Ele entende como eles agem, sabe que não dá para ficar parado esperando. O grupo não confia totalmente nele. Afinal, quem acreditaria tão fácil em um sujeito que vive isolado no meio da floresta e afirma que já foi levado por alienígenas? Mas quando as luzes começam a cercar a cabana e os primeiros sinais de que alguém pode ser levado surgem, eles percebem que não têm escolha. Ou seguem o homem misterioso ou viram presa fácil. De repente, as coisas explodem de vez. Um dos jovens é capturado. A cena é rápida e assustadora. Uma luz azulada desce, envolve o corpo da pessoa e antes que alguém possa reagir, ele é sugado para cima, desaparecendo diante dos olhos. É nesse momento que não resta mais dúvida. Não é sonho, não é alucinação, não é brincadeira. É uma invasão de verdade. A partir daí, começa a perseguição. Os alienígenas não aparecem logo de cara com suas formas completas, mas as luzes e os sons são suficientes para gelar o sangue. Eles caçam os jovens como se fossem animais. Cada passo na floresta é acompanhado daquela sensação de estar sendo vigiado. O grupo corre, se esconde, tropeça, discute, mas a tensão só aumenta. O homem misterioso assume a liderança. Ele guia o grupo pela mata, dá ordens rápidas e, mesmo sem contar toda a sua história, mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele fala que a floresta não é segura, que os alienígenas vão rastrear qualquer movimento e que a única chance é seguir em silêncio e evitar o contato com as luzes. Mas não adianta muito. Um a um, os jovens começam a ser perseguidos. Alguns gritam, outros tentam lutar, mas não tem como competir com uma tecnologia tão avançada. As luzes descem de novo, o chão treme e fica claro que eles não estão ali para brincar. Os alienígenas querem corpos, querem capturar humanos, e não importa quem sejam. Nesse ponto, o filme aumenta o suspense. A gente ainda não vê claramente como eles são, mas já sente a ameaça enorme que representam. É aquela típica jogada de deixar o medo crescer na imaginação antes de mostrar a criatura por completo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.